Bom, meus amigos, estou aqui com meu querido amigo Sérgio de Carvalho Pachá, que é filólogo, gramático, poeta, comentador das efemérides históricas, tanto brasileiras como citadinas, aqui no caso do Rio de Janeiro, um conhecedor da nossa história e conhecedor aqui na acepção do termo. Eu tomo conhecedor como aquele que ama. O amor é o que projeta a nossa alma as coisas e abre a mente de maneira que todas as potências da alma, como a memória, tudo se enriquece, né, no olhar amoroso. Santo Agostinho já ressaltava isto. Essa é uma ideia extraordinária, profundamente verdadeira. O amor é um princípio gnosiológico. Sem dúvida alguma. E falaremos aqui do curso que vamos ministrar, uma iniciativa bastante diferente de outras em que estivemos e estamos envolvidos. É o curso História do Brasil Sem Máscaras, a Pátria Além da Ideologia. Eu começo aqui o comentário, este é um vídeo de chamada, com um livrinho de um tomista espanhol, que é o Juan Cruz Cruz, Filosofia de la História, e ele diz, entre outras coisas, algo interessante aqui. O passado deve ser conhecido no vestígio, como o sulco deixado por uma pegada que não foi destinada a transmitir sua lembrança à posteridade, ou no testemunho estrito deixado expressamente para informar aos pósteros. Este testemunho são os documentos. Certo. O historiador lida com os vestígios do passado que estão consignados nos documentos. Hoje, infelizmente, para a desgraça nossa, muitas das faculdades de história no Brasil simplesmente deixam de lado aquilo que em história se chama documento primário, deixa de lado também documentos secundários, que são interpretações abalizadas de homens que se debruçaram sobre estes documentos primários, para fazer ideologia. E ideologia, que não me custa lembrar, é um termo que surgiu pela primeira vez no Ocidente por conta de Antoine Destit, que foi um conde francês, no livro Éléments d'idéologie, em 4 ou 5 volumes, no qual ele diz que ideologia é um conjunto de ideias que deve substituir qualquer visão da metafísica, qualquer visão metafísica do mundo e, portanto, qualquer visão realista do ser e das coisas. Isso me parece, evidentemente, um autor ou do século XVIII ou imediatamente posterior, não é? Da transição. Porque é justamente no século XVIII que se registra esse cataclismo nas ideias. E cada vez mais as ideias vão como que se apartando da realidade, e o que veremos já no século XIX é o surgimento de ideologias nesta acepção, como por exemplo a ideologia de Auguste Comte, depois a ideologia marxista. Sem dúvida. E é curioso, Sidney, você falar isso, porque eu estou me lembrando agora que, se não me engano, Napoleão I, costumava a ser verídico este fato que eu li há anos atrás, costumava, em tom de desprezo, referir-se a filósofos e filosóficos no sentido dos herdeiros daqueles que lançaram as bases mentais da Revolução Francesa, como Rousseau, Voltaire, D'Alembert e tantos outros, e seus herdeiros na época já de Napoleão os designava como les ideólogos, e pondo nisso, evidentemente, uma carga negativa, uma carga de desprezo. Não é? Isso é apenas um belo parêntese, uma digressão, e eu peço a você que retome exatamente onde eu interrompi. E uma digressão que nos traz ao tempo presente, em que as faculdades, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas no Brasil com particular ênfase, estão tomadas por ideólogos. Exatamente, então, exatamente. Deixe-me só dizer o seguinte: este curso ele abarcará a história do Brasil desde o descobrimento, mas nós faremos aula a aula. Os alunos poderão adquirir, por exemplo, uma aula só sobre o descobrimento,
poderão adquirir a aula sobre uma personagem histórica importante, como, por exemplo, Frei Caneca, de Sim. tempos muito posteriores ao descobrimento. Sim. Mas seguiremos uma cronologia. E as fontes, nós, aqui eu e o professor Pachá, dois alfarrabistas por uma espécie de vocação, começamos a juntar os nossos livrinhos e descobrimos, entre outras coisas, vou começar a fazer referência a algo da bibliografia de que nos valeremos ao longo deste curso. O primeiro, que é um autor clássico, estou só com um volume aqui dos 7 da edição que eu tenho, Pedro Calmon, História do Brasil. Pedro Calmon, além de um historiador notável, foi um orador. O professor Sérgio teve a oportunidade de ouvi-lo. Mais uma vez, foi um professor de direito constitucional, ele era um constitucionalista, mas, acima de tudo, ele foi um homem de letras, um historiador apaixonado por história do Brasil, sobretudo. E esse livro que o Sidney tem na mão é talvez o maior testemunho palpável dessa paixão que se traduziu em conhecimento da nossa história. E eu vou pegando aqui os livros aos poucos. O professor Sérgio trouxe aqui para nós alguns autores de que nos valeremos. Eu só trouxe, com exceção deste livro, do qual já falarei, todos mais que eu trouxe são livros de um grande historiador nosso, Manuel de Oliveira Lima, que foi pernambucano de nascimento, educou-se na Europa, em Portugal, ainda na época da monarquia portuguesa, que veio a desaparecer em 1910. 1910, no ano infausto da proclamação da República, 2 anos depois, mais ou menos, do regicídio do rei Dom Carlos. E Oliveira Lima fez uma carreira também na diplomacia, foi diplomata, mas mais para o fim da vida ele estava bastante desgostoso com a posição dele no Itamaraty, que nada tinha a ver com o valor intelectual e a integridade dele, mas por questões de falta de afinidade e desinteligência com os indivíduos que estavam no poder dentro do nosso Ministério das Relações Exteriores. Então ele resolveu dar de mão aquilo tudo e foi convidado para ensinar História na Universidade Católica de Washington, onde ele passou a última fase de sua vida ensinando, escrevendo livros, e ao morrer ele legou a sua preciosíssima biblioteca pessoal, inclusive com muitos manuscritos de valor histórico, à biblioteca da Universidade Católica de Washington, onde estão até hoje, formam uma seção da biblioteca chamada Collection Oliveira Lima, ou melhor, Oliveira Lima Collection. E para quem não sabe, o professor Sérgio trouxe algumas pérolas. Uma delas é um livro de Gilberto Freire, do grande Gilberto Freire, sobre Oliveira Lima. Chama-se Gilberto Freire, é o autor, e o livro é intitulado Oliveira Lima, Dom Quixote Gordo. Eu tenho aqui na minha mão a segunda edição de 1970, foi editado em Recife pela Universidade Federal de Pernambuco. Tanto Gilberto Freire quanto Oliveira Lima eram pernambucanos. E aí neste livro, a certa altura, ele diz que Oliveira Lima foi o primeiro brasileiro a lecionar em inglês, com grande influência para um público de escola. Aliás, era um poliglota. Sim, ele era. E o professor Sérgio trouxe aqui, são várias pérolas das quais nós falaremos. Uma delas, eu gostaria de mencionar, muito importante. Dom João VI no Brasil. Isto é um clássico. Na verdade, eu creio que são 6 volumes, ou 3 volumes encadernados em um só. Tenho essa impressão. Ou não, eu retiro o que eu disse. É uma edição de um volume só,
mais de 1.400 páginas. 1.400 páginas sobre Dom João VI. É Dom João VI no Brasil. No Brasil. E Daqui, por aí se vê como... Foi 1908. E foi do centenário. Foi. Então, meu caro amigo, essa aqui, ao que tudo indica, é a primeira edição. É a primeira edição. É o centenário da chegada da família real ao Rio e da abertura dos portos. E se nós observarmos a grafia que está aí, é anterior à primeira grande unificação ortográfica. Sim, Dom João VI no Brasil, Brasil com Z. Daqui é um volume, como disse, de 1908, foi impresso no Rio de Janeiro, na tipografia do Jornal do Comércio, mas aqui diz primeiro volume. Então, eu suponho... É a primeira edição? É a primeira edição. Não, é a primeira edição, mas... Num papelzinho couché, conservadíssima. Mas é curioso isso, porque ele diz o primeiro volume, mas aqui o que eu tenho é um volume só, eu não sei como terá organizado esta edição. Organizado a exposição da matéria, como quer que seja. É um clássico. É muito provavelmente a obra de conjunto mais importante que se escreveu sobre aquele período crítico, aquela viragem, aquela, como diriam em Portugal, aquela charneira. Quer dizer, a charneira é um lugar de uma viragem ou então uma dobradiça na nossa história. Sem a vinda da família real para o Brasil, a nossa independência não se teria feito da maneira como fez. E outra coisa que me parece deve ser levada em consideração com muita seriedade, eu me pergunto, ao se fazer a independência do Brasil, ter-se-ia ou não conservado a integridade territorial de nossa pátria. E é uma coisa que a mim sempre me espantou sobremaneira. Antes de mais nada, porque basta olharmos para o conjunto das repúblicas da América Espanhola, ao nosso redor e ao norte do Brasil também, e ver que se fragmentaram em não sei quantos fragmentos, grandes e pequenos. E alguns deles irreconciliáveis, desde o momento da sua fratura. Aliás, pelo tamanho do volume, se vê algo que foi dito aqui no início deste nosso bate-papo. Estes autores, eles jamais escreviam à margem do testemunho dos documentos. Não, eles não eram ideólogos. Não eram ideólogos. Eles não tomavam da pena, e naquele tempo isso devia ser entendido literalmente, eles não se punham a escrever para doutrinar politicamente seus leitores. Eles basicamente estavam interessados em apresentar fatos, e fatos estes que estivessem apoiados, que assentassem em documentos e testemunhos históricos. E aqui outro livro do Oliveira Lima também, que em algum momento... Este é só um dos autores dos muitos que virão baila neste curso. Repito, nós o compartimentalizaremos, digamos assim, por aulas. As pessoas interessadas poderão comprar aulas em separado, umas das outras. Então, por exemplo, começaremos com o descobrimento. E lembro aqui, uma bibliografia básica. O Descobrimento do Brasil, de Capistrano de Abreu. Sem dúvida. Outro livro do Oliveira Lima, mas para não pularmos, eu quero mencionar algo do que o professor trouxe e do que eu trouxe também hoje. Movimento da Independência, 1821, 1822. Por que essas datas? Porque 1821 é o ano em que Dom João VI, finalmente premido por Lisboa, volta para o Reino de Portugal e deixa aqui como príncipe regente do Reino do Brasil, que era o reino unido ao Reino de Portugal e Algarves, deixa seu filho mais velho, o príncipe Dom Pedro. Que alguns anos depois, continuada a crise em Portugal, se vê compelido a combater o seu irmão Dom Miguel. Dom Miguel, provavelmente um bastardo. Isso é possível. Ou possivelmente, já que... É bem possível, sim. Mas isso já foi 10 anos depois da volta de Dom João VI para Portugal e 9 anos depois da proclamação da independência. Dom Pedro I, imperador do Brasil, abdica no dia 7 de abril de
1831, o 7 de abril é a abdicação, não é? Sim. E volta para o Reino de Portugal, deixando seu filhinho de 5 anos confiado ao Brasil. E hoje, para se ter ideia, eu estive recentemente no encontro de monarquistas, um encontro anual, e nele tive a oportunidade de conversar com Dom Bertrand, e lhe disse que o meu filho, por exemplo, aprendeu na escola que a maioridade de Dom Pedro II foi um golpe. Então, hoje se ensina que foi o golpe da maioridade. Por aí se vê o tamanho o absurdo do que se ensina hoje nas cátedras de história e também nas escolas do ensino médio, que são também, infelizmente, foram tomadas por ideólogos, muitos dos quais nem sabem que o são, o que é mais desgraçado ainda, digamos assim. Outra obra clássica do Oliveira Lima, O Império Brasileiro, 1822-1889. As datas falam por si. O nosso império foi apunhalado por uma quartelada ridícula em 1889. Outra obra que eu reputo obra de bibliografia básica, que é do Van Hagen, que é a história geral do Brasil, em vários volumes. Eu tenho aqui o primeiro volume. Isso. Ele foi, na verdade, ele foi o nosso primeiro grande historiador. Foi o nosso primeiro historiador com H maiúsculo. Com H maiúsculo. Houve outros anteriores a ele, sem dúvida. Bom, claro, mas eu acho que nenhum com a amplidão e com o conhecimento e a capacidade de análise histórica do Visconde Porto Seguro, que foi justamente Van Hagen. Para vocês terem uma ideia da amplitude desta obra, eu vou só selecionar algumas seções para ler o título delas, deste primeiro volume. Seção primeira, Descrição Geral do Brasil. Aí vai ele em mini capítulos. Nome do Brasil, extensão, paragem central, formações geognósticas, diamantes, ferro, ouro, ausência de terremotos, clima, ou seja, ele vai ambientando a geografia, meteorologia, quadras do ano, firmamento, vegetação, matas virgens, caatingas, madeiras, produções gerais. É o meio físico. É o meio físico. E seção 2, dos índios do Brasil em geral. Aí vai ele. Cálculo da população indígena, unidade de raça, língua geral. Aí vai Tupinambá, nacionalidade, alcunhas dos bandos, que significam caboclo, bugre, emboaba, alcunhas de ódio, de respeito, etc. Apodos, nome genérico de bárbaro ou tapuia, nação tapuia. Por aí se vai vendo a extensão do estudo, né? Língua, usos, armas e indústrias dos tupis. Então esta vai ser uma obra que nos acompanhará aula a aula. Sempre faremos referência direta ou indireta a ela, até porque historiadores posteriores, muito posteriores, como o próprio Pedro Calmon, por exemplo, citam este clássico, este primeiro grande historiador nacional. É muito difícil quando há um grande estudioso que faz uma obra exaustiva, é quase impossível aos pósteros ignorá-lo ou não recorrer a ele constantemente. Isso se dá muito nos estudos camonianos. Houve um notabilíssimo comentador de Camões, tanto dos Lusíadas quanto da obra lírica, que foi o português Manuel de Faria e Souza, que, como viveu na época da união dual das coroas portuguesa e espanhola, ele escreveu em espanhol porque achava que daria muito maior divulgação a mi poeta, como ele se referia a Camões. Pois bem, o Faria e Souza cometeu muitos erros de interpretação, cometeu vários desatinos anedóticos, atribuindo a Camões poemas que ele não tinha escrito, e recorrendo ao absurdo argumento que se não és de mi poeta, passa a ter el honor de serlo. Quer dizer, isso denota uma
uma extremadíssima devoção, mas do ponto de vista filológico é um desastre. É uma bizarria. É uma bizarria. É uma bizarria. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, apesar de todos os seus desacertos, ele é referência. Ele era um mestre, e é uma referência, obrigatória. Muitos vão aurir nos comentários, nas notas de erudição de Faria e Souza, dados que passam para as suas obras sem dar a fonte. Isso também acontece. E, não é? Em se tratando, por exemplo, de um historiador posterior a Van Hagen, que foi Capistrano de Abreu, diga-se que ele, no início do século, preparou uma das edições de sua História Geral do Brasil e do Van Hagen. Isso, e na tipografia, a tipografia pegou fogo, perderam-se aqui, foi uma trabalheira tremenda, mas assim, por aí se vê como os grandes, como em qualquer ciência, né? Os grandes nunca olham para o passado com desprezo. O passado, que é este vestígio que nos chega pelo testemunho dos documentos, sejam eles quais forem. Às vezes o testemunho é um testemunho oral, né? No caso, por exemplo, das línguas, das tribos ágrafas, né? de línguas ágrafas. Sem dúvida, nós sabemos indiretamente, por missionários e viajantes. Mas sempre um olhar respeitoso. E no momento do Brasil atual, em que muitos, eu vou fazer uso aqui de uma litotes, que é um recurso de expressão. Para dizer alguma coisa com uma negativa na frente, de modo que o ouvinte vai entender o oposto. Como dizer, por exemplo... Eu vou dar um exemplo. Muitos dos nossos professores atuais das faculdades de História não se pode dizer que foram chamados pelo céu para exercer na terra o magistério. Isto é literalmente... Isto é uma litote daquela, das boas. Quer dizer, agora traduzindo a litote, com a licença do meu amigo Sidney, o que o Sidney está dizendo é o seguinte, que muitos dos nossos professores atuais de História erraram o seu mistério. Não digo nem vocação, porque vocação é uma palavra muito séria para se misturar com essa gentalha. Mas, digamos, eles poderiam estar ganhando muito mais dinheiro explorando uma firma que vendesse bilhetes de loteria, ou talvez na porta de algum prostíbulo como segurança. Sim, também, ou então vendendo peixes, ou até criando nightclubs para pessoas anticatólicas que quisessem se divertir na Sexta-feira Santa, por exemplo. Isso. Como já havia pessoas que gostassem de recrear o corpo em dias santos, às escondidas, digamos assim, do olhar geral. É isso que eu estou contando, que parece uma invenção minha. Não é. Porque na França, na primeira metade digamos, meados do século XIX, ou seja, foi na época posterior já à monarquia de Luís Filipe, quando já entra a Segunda República com Luís Napoleão, que rapidamente se faz proclamar imperador, aquela coisa toda, havia um grande anticlericalismo na França, mas verdadeiro ódio ao cristianismo, que era uma ressurgência do ódio que tinha aparecido, ou melhor, que tinha aflorado nos momentos que precederam, que coincidiram e seguiram a Revolução Francesa. Então, havia em Paris uma sociedade de indivíduos profundamente anticlericais e que, para insultar os cristãos e a Igreja Católica de maneira muito particular, manifestar pujantemente o seu ódio invencível, eles na Sexta-feira Santa, que é um dia de luto, jejum e silêncio para a Igreja, para todos os católicos, eles promoviam um tremendo regabofes, um jantar frequentadíssimo e faladíssimo e propaladíssimo e divulgadíssimo, onde provavelmente comiam tudo que os cristãos não comiam, até porque naquele dia os católicos fazem jejum,
deviam comer grandes quantidades de carne de porco também, não é? E depois disso um baile. Era um escândalo tremendo, mas a intenção era exatamente essa. A intenção era de sacrilégio. Era isso, conseguiam. A intenção era de sacrilégio. Agora, isso para dizer que o pai, o filho de um desses frequentadores dessa, enfim, um dos membros dessa corja sacrílega, se converteu num dos mais altos escritores católicos que a França jamais produziu, chamou-se Léon Blois. Foi um homem de uma vida atormentada, de uma fé inabalável, um temperamento muito difícil, nem sempre foi justo nas suas apreciações, mas sempre as fez com retidão. Nem sempre foi preciso em suas opiniões teológicas. Tampouco. E este homem, apesar de todas as suas fraquezas humanas, foi um cristão exemplar e responsável, pelo menos em termos humanos, pela conversão de Jacques Maritain, da mulher de Jacques Maritain e de inúmeros outros. E aí já entramos numa outra história, né? Mas isso já é outra história. Do maritanismo como a debacle do tomismo no século XX. Mas isso é uma outra história que não nos cabe aprofundar. Isso foi uma digressão apenas a propósito, do ódio antirreligioso que às vezes leva a excessos absurdos, não é? Como este baile na Sexta-feira Santa. Não, e, por analogia, podemos dizer que o que se vê hoje na maioria das cátedras de história do Brasil, no Brasil, porque as há fora do Brasil, diga-se, né? Há brasilianistas, inclusive, que são eméritos. Acaba de morrer um grande brasilianista, o que escreveu O Brasil de Getúlio Castelo, que era um professor americano, daqui a pouco lembro o nome dele, acaba de morrer, e era um homem muito sério. E provavelmente é considerado fichinha pelos donos das cátedras de história atualmente. E podemos, por analogia, dizer que o que se faz hoje é uma espécie de sacrilégio para com a ciência histórica. Sem dúvida. O Brasil está sendo reinventado por ideólogos. Outro autor aqui que eu trago aos amigos e que permeará aflorará em muitas das aulas é Oliveira Viana. Aqui eu estou com uma obra dele, depois eu trarei outras, que é Instituições Políticas Brasileiras. Oliveira Viana, que foi um acadêmico, alguns desses homens pertenceram à Academia Brasileira de Letras, né? Lembremos. Ele, do ponto de vista ideológico, ele caiu numa coisa funesta, que foi, digamos assim, uma corrente eugenista que se formou no Brasil lá na primeira metade do século XX. Sim, durou bem. Mas, a par disto, foi um historiador interessantíssimo, um grande pesquisador. É verdade. E aqui, por exemplo, nesta obra aqui, que eu tenho em 2 volumes, ela também é bem antiga, eu tenho certeza que tenho certeza de que nós teremos que passar por alguma vacina antifúngica, porque estes livros aqui, alguns estão com umas tracinhas que os visitam, pelo menos no meu caso. Mas aqui ele diz da gênese não só do Estado brasileiro, nesta obra, como do absenteísmo político da população, e ele vai buscar esse absenteísmo na forma das pequenas, do que ele chama de pequenas democracias, que na verdade não eram o que são as democracias atuais, em que só os bons homens tinham direito a voto e tinham o direito de serem votados. E o povo em geral, mesmo, e não me refiro evidentemente àqueles que não eram considerados cidadãos, que eram os pobres escravos, mas o povo em geral não participava das decisões daquilo que vieram a ser as nossas vereanças. Ou seja, não havia em absoluto, ao menos no Brasil, o conceito de sufrágio universal. E todos são eleitores pelo simples fato de serem cidadãos brasileiros. Isso não havia nem pensar. Outro autor que já mencionei, inclusive, no Facebook recentemente, é o Hélio Viana,
Tem uma história do Brasil que é mais sintética do que as anteriormente mencionadas aqui, mas muito bem documentada, muito bem escrita. É uma história narrativa. É óbvio que o historiador é um hermeneuta. Ele precisa contemplar o passado, valendo-se de algum instrumento de análise. Evidente. Mas estes homens, por sua formação clássica, eles, em primeiro lugar, não tinham o senso comum quebrado ao meio. Eles tinham o bom senso, aquilo que é o bom senso. Sim. A opinião, o que se diz, por exemplo, da igreja, o sensus fidei, que é um sentir da fé comum ao longo dos séculos. Sim. Podemos dizer também do senso comum da população com relação a coisas que são autoevidentes. Então eram homens que não tinham a alma fragmentada e, em geral, quando opinavam, faziam-no à luz dos valores implicados no tempo, jamais projetando as suas opiniões ao tempo passado, Sim, os seus valores ao tempo passado. É claro que, aliás, é um erro palmar, é um erro imperdoável em qualquer historiador, não é? Querer julgar fatos de uma era pregressa com valores contemporâneos. Ou com valores contemporaneamente fabricados. Eu dou só um exemplo antes de encerrarmos este videozinho de apresentação. No caso da igreja, há um filósofo do século XIII, é o Raimundo Lúlio, ou Ramon Llull, como se diz lá em catalão. Ele foi, por alguns historiadores contemporâneos, entronizado como o pai do ecumenismo, que hoje graça e abunda na Igreja Católica. E, no entanto, eu próprio tive a alegria de editar 3 obras do Lúlio completamente antiecumênicas que jogam por terra essa tese. Isto aconteceu porque... A impressão que dá é que as pessoas que lançam essas teses sem qualquer base na realidade têm uma confiança cega na credulidade dos povos. E em que eles não estudarão. Não estudarão, ninguém vai se dar o trabalho de procurar as fontes. De procurar as fontes. Isto porque num dos livros famosos do Lúlio há um diálogo interreligioso. Ele é interrompido sem que o gentio diga a que fé ele se converte. O gentio conversa com o judeu, com o muçulmano e com o católico. Mas no livro seguinte ele diz que se converte ao cristianismo. Mas o primeiro livro é usado como mote para entronizar Lúlio como o tataravô do ecumenismo vigente. Sim, então, mas isso daí é um terço da obra só. É só um terço da obra. Mas isso é uma fé. E eu digo que não é nem um terço, não é um terço da missa. Não é da missa. Não é da missa um terço. Realmente é menos que a metade. Menos que a metade. Mas é uma coisa absurda. É absurda. Então, no momento atual em que muitos jovens deixaram de ter, infelizmente, contato com estas obras, muitas das quais não tiveram edições novas. É verdade. Este curso de História do Brasil se propõe prestar um serviço. Nem eu, nem o professor Sérgio somos historiadores de ofício. Não. Mas somos partícipes do amor que esses historiadores tinham pelo chão que todos pisamos. É verdade. Tivemos a boa fortuna de ler algumas dessas obras que são de referência e que deveriam ser de referência nas universidades. Mas hoje em dia mal se fala delas, não é? Provavelmente quando falam delas é para malhar. Era para malhar. Para dizer, isso daí é um monumento ao reacionarismo do século XIX, é coisa que o valha, não é assim? Então, assim, cada aula terá a quantia mais do que módica de R$ 35. Elas serão independentes, já que abarcaremos em cada aula um período da história ou um personagem ou um tema. Por exemplo, no caso do descobrimento do Brasil, será necessário, por exemplo, ambientar esse descobrimento lá no reinado de Dom João II, que foi, não é, professor Sérgio, aquele rei português? Foi justamente quando Portugal se faz ao mar de verdade. Eu não estou falando da tomada de Ceuta, que é anterior. A tomada de Ceuta é sob Dom João I. Sim. Né? E Dom João I, mestre de Avis, o primeiro da dinastia de Avis. Da segunda dinastia portuguesa.
Dom João II era neto de Dom João I, não é? Porque eu acho que depois de Dom João I, esquece que o nome agora. Não era, né? Eu confirmarei isto e porei uma legenda aqui. Se foi mais um Sancho, eu acho que os Sanchos, se não me engano, estão todos na primeira dinastia. Mas isso é fácil de verificar. Então eu porei uma notinha, mas nós, como se vê, teremos que aludir à história de Portugal, porque boa parte da história brasileira é como ou colônia, ou como vice-reinado, ou como Reino Unido, e portanto... E quando não havia Brasil, já havia Portugal, e lá se vivia a nossa pré-história. Nós estamos umbilicalmente ligados a Portugal. A nossa história está ligada à história de Portugal. A nossa história, de certa maneira, até a independência, e mesmo depois da independência, já o Brasil, país politicamente soberano, nem por isso o Brasil deixa de ser, digamos assim, nas suas entranhas, Portugal na América. E recorreremos aqui, ora a um José Hermano Saraiva, ora a um Alexandre Herculano. Em algum momento também nos veremos compelidos a citar a bibliografia portuguesa, sem dúvida, para falar desta época em que Brasil e Portugal estavam inextricavelmente ligados. É verdade. Do ponto de vista institucional. Alguns dos personagens que foram sacrificados, inclusive como Frei Caneca, como o próprio Tiradentes, se olharmos para eles, teremos que ter uma ideia do que era o direito afonsino, do que foi o direito manuelino, etc., porque este direito português refluiu para as nossas terras, não é, professor Pachá? Sim. Eu trarei aqui à baila alguns tópicos das ordenações afonsinas para que vocês tenham a ideia do que era o direito, de como se ordenavam os poderes espiritual e material. Temporal. Muitas vezes a pena temporal, quando era aplicada a um sacerdote, ele tinha que ser afastado do corpo. Secularizado. Tinha que ser secularizado, porque senão não se podia aplicar a pena civil. Sim, o braço secular não tinha poder sobre o clérigo, a menos que ele fosse secularizado antes. Então, nós veremos muitas destas coisas. Contamos com o apoio dos amigos que amam o Brasil e que querem difundir uma boa bibliografia historiográfica neste momento em que o Brasil está convulsionado e, infelizmente, parece ter se estabelecido um hiato, um abismo, digamos assim, entre o caos contemporâneo e tudo que o Brasil gerou no seu passado, não só do ponto de vista da cultura, da chamada alta cultura, mas do ponto de vista político também. Sem dúvida alguma. Não pensemos que os atuais políticos, os anteriores, eram idênticos aos atuais. Houve muita gente boa entre nós. Sem dúvida alguma, houve muitos patriotas e nós temos de ter presente, sem cessar, o fato de que a integridade territorial e direi mesmo anímica do Brasil não é obra do acaso. Não. Nas coisas ordenadas, como dizia Aristóteles na sua física, o acaso nunca é o primeiro. É verdade. Então... É verdade, nós não podemos nunca perder isso de vista. O acaso não funda nada, ele não é fundante. É verdade. Então, curso História do Brasil sem máscaras, a pátria além de da ideologia, aula a aula. Contamos com o apoio dos amigos que percebem que um trabalho de difusão desses autores é hoje mais do que necessário para que o Brasil resgate a sua própria identidade e consiga vislumbrar algum futuro, porque hoje está difícil olhar para frente sem temor. Hoje está difícil ler o jornal, Sidney. Está difícil, está muito difícil. Muito obrigado, professor Sérgio. Vou dar notícias. Até breve.